Olá, gente. Eu estou aqui para fazer uma apresentação da conclusão geral, do livro de Jeremias. Eu espero que possa ajudar a vocês na interpretação do que o livro quis apresentar. A primeira parte nós observamos que Deus nos chama e nos capacita para o desenvolver de sua obra desde a nossa criação, desde a nossa formação. Como nós vimos no primeiro capítulo, o Senhor fala que com Jeremias que ele o conhecia quando ele ainda estava sendo formado no ventre de sua mãe e que ele já sabia quem ele era, sem que precisasse empurrar as suas entranhas para que o pudesse ver. Deus já sabia como Jeremias era e a capacidade que Jeremias tinha ou teria para exercer sua obra. Tanto que no capítulo 2, quando Jeremias foi questionar a Deus, que ele não tinha palavras, que ele não sabia dizer, não sabia como exercer esse ministério, Deus mandou ele calar a boca e tocou sobre seus lábios e disse que estava colocando sobre ele a palavra do Senhor, Aí isso nos mostra que Deus conhece a nossa capacidade e limitações e Ele trabalha com elas. Deus não descarta nenhum de nós. É dentro da nossa capacidade que Deus vai nos usar. E depois disso, Deus mostra que Jerusalém passará por uma queda e que Judá irá para cativeiro. Por quê? Porque Jerusalém era uma cidade na qual estava habitando o povo de Judá, o povo de Israel. E esta era uma cidade onde havia o templo do Senhor. E o povo não só prestava louvores ao Senhor no templo do Senhor, como havia assimilado a adoração aos falsos deuses, aos Baalins, aos deuses das cidades circunvizinhas, aos deuses que eram trazidos pelos povos de fora. E daí os comércios que era feito dentro da cidade de Jerusalém também comercializava as oferendas para esses falsos deuses, os incensários, para os Baalins, tirando o fato deles ainda prestarem holocausto de crianças vivas nas mãos de Baal. Era um holocausto terrível, no qual Deus não havia ensinado o povo a praticar. Aí Deus mostra, mesmo assim, Deus mostra um amor muito grande por Israel e Judá. E mostra que mesmo apesar do povo estar corrompido, adorando outros deuses na cidade de Jerusalém, essa não seria poupada, ela seria destruída, mas Deus cuidaria daqueles que resolvesse se entregar voluntariamente àquele que viesse conquistar a cidade, que no caso seria Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Aquele que se entregasse voluntariamente receberia terras para que ele pudesse plantar, criar casa, pudesse ter filhos, casar, pudesse ver o casamento de seus filhos e, inclusive, presenciar o nascimento de seus netos. Acontece que o terceiro ponto que nós observamos é que o templo e a intercessão do profeta não salvará o povo da rebeldia, da punição divina. Se Deus falou que o povo está fazendo errado, que o povo ele não consertou diante de todas as exortações que Deus deu, o povo vai pagar por isso. Aí Deus dá várias ilustrações para mostrar como ele tratará com o povo. A primeira ilustração foi o cinto de linho que Deus mandou que Jeremias comprasse, colocasse no seu lombo, sem lavar, e que depois de um tempo ele tirasse, levasse, colocasse lá numa das pedras
à beira do rio. E aí, dentro de pouco tempo, ele foi lá, voltou e viu como aquele cinto estava apodrecido. O segundo exemplo foi o da casa do olheiro. Quando ele viu que o olheiro fazia um vaso, o vaso desandou, não saiu da forma que o olheiro queria. O olheiro insistiu, pegou aquele vaso, formou um novo modelo de vaso, mas usou aquele barro. E por fim, Deus mostra 2/6, um jarro quebrado. Que o jarro quebrado, quando ele quebrou, os seus caquinhos esfarelaram e não tinha conserto. E por fim, Deus dá a Jeremias a visão de 2/6 de figos. 1/6 de figo estava bom para ser usado e o outro era péssimo. Ele não era digno de nada, era para ser jogado fora. Isso mostra que dessa forma Deus trataria com o povo de Jerusalém, principalmente com Israel e Judá, que estavam ali. E por último, Deus anuncia às nações, porque o povo foi preso, o povo foi para lá, ele viveu em cativeiro, ele constituiu casa, ele teve filhos, viu seus netos, tanto que nós vimos no último capítulo de Jeremias, que de 3.000 e alguma coisa, o povo foi para 4.500, mais ou menos. Então mostra que houve um acréscimo de pessoas, mesmo que tivesse havido pessoas que tinham sido levadas para outras cidades, a não ser Babilônia. Aí, nessa última parte, Deus anuncia a queda da Babilônia e dos caldeus pelas nações do norte. Por quê que Deus agora vai tratar com Babilônia? Porque a soberba subiu à cabeça do rei da Babilônia. Antes ele foi usado para ministrar a bênção sobre Judá e Israel, liberando eles de uma cidade pecaminosa e levando para viver consigo em momentos de paz. Só que isso fez com que Babilônia se tornasse soberba, fez com que o rei da Babilônia mais ainda adorasse outros deuses, inclusive usasse os objetos sagrados da casa do Senhor, coisa que ele não deveria fazer nos seus rituais de adoração aos falsos deuses. Então, Babilônia será tratada, porque ela castigou Jerusalém, onde estava o povo de Israel. E Deus não deixa barato aquele que mexe com o povo dele. Então, Israel e Judá, ele vai voltar a ser livre. Só que quando ele voltar, Deus ainda adverte que ele vá andando e chorando e que busque a Deus novamente e proclame que em alto termo, que o Senhor trouxe várias nações do norte e essas vingaram o mal que veio sobre Jerusalém, sobre o mal que Israel padeceu dos soberbos, uma vez que outras nações virão e pelejarão contra Nabucodonosor, contra a Babilônia. Isso nos mostra que Deus usa pessoas de forma que ela já é chamada desde o seu nascimento, quando ainda ela está sendo formada. Mas Deus também usa pessoas, às vezes, de forma temporária, aleatória. Deus usa tudo conforme ao seu desejo. Ele não tem que dar explicação de nada a ninguém, nem de ninguém para ninguém. Porque Deus é soberano sobre todas as coisas. É Ele quem decide o que vai fazer e deixar de fazer com aqueles que são seus filhos. Resta ao povo apenas entender que Deus é aquele que detém em suas mãos o poder de usar das nossas vidas como Ele quer, como lhe apraz, como Ele sente maior satisfação. Mas Deus também, Ele respeita as escolhas que a gente faz.
mesmo que essa nos traga sérias condenações, essa nos leve a pagar preços altíssimos pelos quais decisões que tomamos. Eu espero que o livro de Jeremias tenha falado a seu coração, assim como falou ao meu. Sim, o livro de Jeremias não é um livro fácil de ler, porque nós observamos que alguns capítulos são bem repetitivos nas advertências. Mas essas repetições, se você parar para observar, é porque elas também têm um objetivo. Tanto que Deus fala que ele adverte uma vez, ele advertiu 2 vezes, ele advertiu 3 vezes, e o povo não deu atenção aos seus ouvidos. Mas acontece que Deus prometeu também que ia trazer um renovo de Davi. Quer dizer, que da linhagem da tribo de Judá ia vir um rei, que este rei traria novamente o povo ao caminho do Senhor e o levaria a andar segundo os desígnios divinos. Então eu espero que nós possamos observar as palavras do Senhor. Eu creio que o próximo livro a ser estudado é o livro de Isaías, porque eu tenho sentido uma vontade imensa de ler esse livro e tenho observado que o assunto dele está muito ligado ao assunto de Jeremias. Então, a partir do próximo dia que for falar, nós iremos abordar já o livro de Isaías, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.